Olá, bem-vindos então à nossa terceira videoaula do módulo 4. Então, e nesta videoaula vamos estudar a nossa segunda estrutura de decisão, switch. Portanto, nós nas aulas anteriores estivemos a estudar a nossa a estrutura de decisão if ou se, e nesta videoaula vamos estudar a estrutura de seleção switch. Portanto, o switch é uma versão evoluída da estrutura de seleção if. Portanto, ela não substitui o if, portanto, ela não é uma estrutura que vai dizer assim, usamos esta e não usamos o if, não, antes pelo contrário, o if é talvez a estrutura mais utilizada em programação, portanto, e ela é utilizada, para que é que então a gente utiliza muito a estrutura switch? Para evitar o excesso de ifs. Ou seja, nós com o switch conseguimos evitar ter no nosso código demasiados ifs, especialmente aqueles ifs else if, aqueles ifs aninhados, portanto, que torna o código muito confuso. Portanto, o switch vai-nos fazer uma solução para esse problema. Portanto, deixamos de usarmos tantos ifs aninhados, portanto, aqueles ifs com os else ifs seguidos. Portanto, quando temos várias condições, em vez de usarmos esses ifs aninhados, devemos utilizar esta estrutura switch que nos simplifica bastante o nosso código. Portanto, porque quando utilizamos muitos ifs, o nosso código vai se tornar muito confuso. Portanto, então sempre que temos muitas condições, devemos sempre utilizar o switch, que torna o código bastante mais simples. Então, como é que esta estrutura funciona? Portanto, nós é selecionar casos em português, portanto, nós vamos fazer o quê? Vamos selecionar caso tenhamos determinado valor, caso uma variável tome um dado valor. E depois, a seguir, vamos pôr os valores que essa variável pode ter. Por exemplo, imaginem uma vogal, um exercício em que que a gente diz essa variável, por exemplo, uma vogal pode ser A, E, I, O, U, não é? Então, em vez de pormos if vogal igual a A, if vogal igual a B, else if vogal igual a C, podemos pôr então if switch, a variável vogal, e depois pôr os valores A, B, C, e depois o bloco de instruções para caso essa variável tome aquele valor. E no final, temos então o fim da nossa estrutura. Também, nesta estrutura selecionar, podemos ter um valor caso as anteriores não tenham tomado caso a nossa variável não tome nenhum dos valores da anterior, podemos ter uma variável default que vai correr caso as outras não tenham sido verificadas. Portanto, temos agora a nossa estrutura em C++, portanto, temos então o nosso switch, temos aqui, entre parênteses retos, fica a nossa variável, chavetas, a começar e onde termina o nosso switch, e depois então temos os diferentes blocos, os diferentes valores que a nossa expressão pode tomar. Caso tome o valor de x, temos os comandos que vamos correr, pode ser mais que um, e usamos a palavra break para sairmos desta estrutura. Portanto, caso tome o valor y, temos então o bloco de instruções que a nossa variável vai correr e depois break para sairmos fora da nossa estrutura. Caso a nossa variável não tome nem o valor de y nem o valor de x, vai tomar então um valor por defeito, default ou defeito. E temos aqui os comandos que vão correr caso a nossa variável não tenha verificado nem o x nem o y. Portanto, reparem, quais são as notas importantes que temos relativamente ao switch? A nossa variável deve ser do tipo char ou int, portanto, essa é uma das limitações desta estrutura. Portanto, esta variável não pode ser de qualquer tipo. Para sair do case, temos de utilizar o break,
Portanto, temos que sempre pôr o break para sair do case. A parte opcional, default, toma conta dos valores não enumerados em case. Portanto, o switch só permite comparar a nossa variável com constantes. Portanto, não permite, por exemplo, comparar com intervalos. Por exemplo, eu não posso verificar se, por exemplo, se um valor x é maior, por exemplo, maior que 10. Maior que 10. Portanto, eu não posso fazer isto. Portanto, isto não é possível nesta estrutura. Portanto, eu só posso verificar se x toma, por exemplo, o valor de 5 ou de uma vogal A. Portanto, valores constantes. Portanto, aqui manter. Portanto, essas é as condições que nós temos, as condicionantes que nós temos relativamente a esta estrutura. Portanto, temos aqui o nosso fluxograma desta estrutura. Portanto, como veem, temos então a nossa variável, vai chegar a uma decisão, não é? E pode tomar vários caminhos. Esses caminhos a quantidade de cases que a gente pode ter é as que quisermos. E depois, então, vai continuar o nosso programa a seguir. Portanto, temos aqui alguns exemplos desta estrutura. Portanto, reparem, temos aqui uma variável opção igual a 0. Portanto, temos a variável do tipo inteiro. Portanto, é uma variável que é possível utilizar nesta estrutura. E então, switch de acordo com o valor desta variável opção. Então, caso seja 0, o que é que ele vai imprimir? Vai imprimir 0 no nosso monitor. E quebra. Não esquecer do break. Break é uma quebra, para sairmos fora do switch, do case. Caso, ou seja, se a gente não meter o break, ele não sai fora do case. Case, a nossa variável opção toma o valor de 1 e isto seria o que ia aparecer no nosso monitor. Caso a nossa variável opção tome o valor de 2, ia aparecer isto no monitor. Caso a nossa variável não tome nem o valor de 0, nem 1, nem 2, ia aparecer no nosso monitor a expressão outro. Portanto, temos aqui o exemplo da utilização desta nossa estrutura. Temos aqui outro exemplo. Portanto, temos aqui, como exemplo particular, verificar então se um caractere é uma vogal ou não. Reparem, vogal nós temos o A, o E, o I, o O e o U. E além disso, também temos as letras maiúsculas. O A maiúsculo também é uma vogal. Portanto, temos então o nosso caractere, a nossa variável do tipo char, que está atribuída ao valor de Z. Depois, vamos verificar qual é o valor dessa nossa variável. E reparem, eu quero dizer se é uma vogal ou não. Eu posso juntar vários cases, como está aqui. Portanto, ou seja, caso seja o A minúsculo, A maiúsculo, e E minúsculo, E maiúsculo, I minúsculo, I maiúsculo, O minúsculo, O maiúsculo, U minúsculo ou U maiúsculo, portanto, todos estes casos, a gente pode juntá-los, vai imprimir o mesmo comando, vai aparecer uma vogal. Portanto, eu não preciso de fazer individual quando o comando é o mesmo para eles todos. Portanto, eu posso juntá-los. Depois tenho aqui o break, que permite sair fora destes cases. Caso contrário, caso não seja estas vogais, vai então aparecer não é uma vogal. Portanto, temos aqui outro exemplo particular da estrutura switch. Na próxima videoaula, vamos então fazer exercícios sobre esta estrutura no Code Blocks. Bom trabalho!